que corre abundantemente neste lugar. Então, só para abrir esse parêntese aqui, veja só. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar que habita o Altíssimo. Deus está nela, Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio, Deus a ajudará ao romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete, ou a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Veja, por que eu li esse texto? Porque quando nós olhamos o homem, no primeiro momento, lá no Éden, quando ele é colocado diante de decisões que tem que tomar, antes dessas decisões que ele vai tomar, ele encontra em Deus algo extraordinário que nós temos encontrado nesta noite. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Deus é o teu seguro. Deus é a rocha sobre a qual você está solidificado, sobre a qual você está fundado. Deus é aquele que em torno de você, em volta de você, ele constrói muros de fogo. É aquele que protege você como protegeu Israel no deserto. É aquele que é coluna de fogo durante a noite, aquele que é nuvem durante o dia. É aquele que é mananciais de água no deserto. Deus é tudo aquilo que você precisa na sua vida para que você esteja bem, esteja seguro. Então, antes de Deus exigir de Adão uma tomada de decisão em relação à obediência e desobediência, Deus se mostrou para Adão um Deus forte, um Deus seguro, um Deus que é fortaleza, um Deus que é proteção, um Deus que é refúgio. É isso que é impressionante que nós vemos da parte de Deus. O Senhor disse, o Senhor realizou no primeiro momento, ele plantou um jardim, a iniciativa veio da parte de Deus. Deus não criou o homem e largou ele, e deixou ele abandonado, e deixou ele desamparado, deixou ele desprotegido. Deus poderia ter criado e falado, pronto, agora se vira. Vai aí para o meio dos animais, para o meio dos leões, para o meio dos dinossauros, sei lá o que tinha na época. Fala, ó, se vira, constrói uma coisa boa para você aí. De forma alguma, não é assim que Deus age comigo nem com você. Não é assim que Deus tem agido em relação à sua igreja. Se você precisa de segurança, você encontra ela em Cristo. Se você precisa de refúgio, você encontra ele em Cristo. Se você precisa de segurança, você tem ela em Cristo. O Senhor disse que você está guardado na palma das mãos dele. O Senhor disse que você é como a menina dos seus olhos. A menina dos seus olhos, né? Ou como o nordestino diz, a bila do olho. Se alguém tentar tocar na bila do teu olho, na menina dos olhos, será que você vai deixar? Será que você vai permitir? Pois assim é você para Deus. Você é como a menina dos olhos de Deus. Então as mãos de Deus estão sobre você. A proteção de Deus está sobre você. Os braços de Deus estão te envolvendo. Cristo chorou sobre Jerusalém dizendo, Jerusalém, Jerusalém, tanto quis eu acolher você debaixo das asas, como uma galinha faz com seus filhotes, seus pintainhos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que te salvou. Esse é o Deus que está com você, porque Ele disse que estaria com você até a consumação do século. Ele está contigo, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu seguro. Ele é aquele que plantou um jardim para que você pudesse viver nele. E esse jardim é a igreja de Cristo. É um jardim bem regado. É um jardim que passa as águas do Espírito Santo no meio, que traz alimento, que traz refrigério, que traz aquilo que você precisa, traz renovo. Então nós temos em Deus a segurança. Quando nós somos chamados por Deus para tomar uma decisão, nós primeiro temos que partir do conhecimento de que em Deus nós estamos seguros. Então, se você toma uma decisão para permanecer em Deus, como você tem lá no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então você tem que habitar. A sombra do Onipotente descansará. Quantas pessoas hoje não têm descanso? Quantas pessoas hoje não têm paz? Quantas pessoas hoje não têm segurança? E você tem segurança da salvação. Como Cristo falou, veja, não temei aquele que pode tirar a vida, mas antes aquele que pode tirar a vida e jogar a alma no inferno. Alguém pode até tirar a tua vida. Eu não tenho que ser realista com você. Eu não posso enganar você como fazem certos movimentos neopentecostal. Não vai dar tudo certo, você vai vencer, você vai conquistar, você é cabeça, não é? Não. A Bíblia Sagrada diz, no mundo tereis
Aqui nós estamos para pegar a Bíblia e pregar a Bíblia Sagrada na íntegra. Mas ainda que alguém tire a tua vida, a tua alma está guardada junto a Cristo Jesus. E as mansões celestiais pertencem a você. Porque Cristo disse, eu vou vos preparar morada, para que traga vocês para onde eu estiver. Então você tem as portas do céu abertas para você. Como Paulo disse, porque para mim o viver é, e o morrer é. Então se você viver, é Cristo. Você vive por Cristo, você anda por Cristo. Você faz tudo para glorificar e para adorar e para louvar e para exaltar o nome de Cristo. Mas se você partir, você tem endereço certo. Porque você está predestinado. E a sua predestinação é o selo do Espírito Santo que está sobre você. O Espírito Santo sobre você é o selo da predestinação. Você tem endereço certo. Você tem dono. Você tem proprietário. Você tem rei. Você tem senhor. E Ele está governando, está controlando e está olhando constantemente para você. É isso que é maravilhoso da parte de Deus. Que nós temos segurança. Como Adão teve segurança da parte de Deus. Deus cobrou de Adão um posicionamento, mas primeiro Deus foi para Adão seguro, fortaleza, refúgio. Deus foi para Adão aquilo que Adão precisava para que pudesse estar seguro, pudesse estar tranquilo nas suas decisões. Veja outra característica que eu quero analisar com vocês aqui. Ó. O Senhor Deus fez nascer então no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da... É interessante que, muitas das vezes, a gente vai estudar isso depois, vai estar na sequência. O que o diabo faz para tentar nos enganar? Porque Paulo diz, nós estamos assentados no meio de príncipes. Nós temos como herança as mansões celestiais. Nós temos o sangue de Cristo Jesus, nós temos o Espírito de Deus. Nós temos os céus abertos para nós. Nós temos todas as bênçãos celestiais sobre nós. Nós temos os dons da parte do Espírito Santo. Nós temos os frutos. Nós produzimos o fruto do Espírito. Então nós temos tesouros espirituais maravilhosos. Mas o que o diabo faz para tentar arrancar você? Ele faz com que você não olhe para todas as bênçãos de Deus. E você olhe somente para algo que ele maquiou. Algo que ele transformou. Tá certo? Algo que ele quer usar como uma isca para enganar você. E é isso que nós temos visto na situação que nós vamos estudar quando houve a queda. A queda foi exatamente isso. Foi uma forma de ludibriar, foi uma forma de seduzir. Então, quando a mulher se viu seduzida, ela se deixou levar por aquela sedução e veio a queda. Veio a queda do homem e a queda da mulher através dessa sedução. Mas essa sedução, quando nós analisamos ela melhor, nós vemos que a sedução do diabo diante das bênçãos de Deus, elas são ridículas, são absurdas. E muitas das vezes, nós somos atraídos por coisas do mundo, que quando se você se deixar levar, se você se deixar atrair por ela, e se você, infelizmente, se deixar cair numa situação, numa péssima decisão, e ser levado ao pecado, quando você prova daquilo, você vê que aquilo na verdade não significava nada em relação às bênçãos de Deus. É isso que nós temos visto aqui nesse trecho bíblico. Veja, o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai. O filho pródigo tinha honra. Ele tinha que ser honrado, porque era filho do pai. As pessoas que chegavam até ele tinham que honrá-lo. Por quê? Porque ele era filho do dono de todas as coisas. Como você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. O dono do ouro e da prata. O dono de todo o universo. Então você tem que ser honrado por causa do nome de Cristo Jesus que está sobre você. E o filho pródigo, ele não se apercebia disso. Ele tinha que ser honrado, ele tinha que ser respeitado. Por quê? Porque ele tinha um pai, e o pai era dono de todas as coisas ali. Ele tinha todas as bênçãos que ele precisava. Ele tinha alimentos que ele precisava, tudo do bom e do melhor. Ele participava das riquezas do pai. Ele tinha segurança, tinha proteção. Ele tinha amor da parte do pai para ele. A convivência com o pai, a convivência com o irmão, a convivência com os parentes, a convivência com os empregados ali. Ele tinha tudo isso, e essas eram riquezas espirituais e eram riquezas físicas que ele não se apercebia. De repente ele foi seduzido por uma ideia. Qual a ideia que surgiu no coração dele, que fez ele, arrastou ele para fora de tudo aquilo? Dá-me a minha herança,
Por quê? Porque eu quero gastar do jeito que eu quiser. Eu quero ser dono do meu nariz. As pessoas, muitas das vezes, elas são atraídas para fora da presença de Cristo por coisas que são ilusões, por coisas que são fantasias, por coisas que são mentiras. Mas o diabo pega aquela mentira e faz dela algo atrativo, faz dela algo precioso. E aí quando ele toma desse dinheiro, ele gasta com extravagâncias, com bebedice, com festa, com glotonaria, com falsos amigos, e tudo aquilo se acaba, ele se vê diante da realidade. E qual era a realidade? Agora ele estava num lugar estrangeiro, ele estava junto de pessoas que não tinham nenhum tipo de afeto, de respeito por ele não tinha dinheiro mais, e ele tinha o desejo de se alimentar das vagens, das bolotas que os porcos estavam comendo. Só que naquele momento da sua história, ele valia menos do que os porcos. Porque as pessoas que tinham aquelas bolotas, elas proibiam ele de se alimentar delas, porque elas eram para os porcos. Então é isso que o diabo tenta fazer comigo e com você. O diabo ele tenta fazer com que a igreja se torne um lugar inferior. Que a igreja se torne um lugar de restrições. Que a igreja, para você, na sua ótica, ela se torne um lugar de repressão. Na sua ótica, e o diabo muitas vezes ele tenta desenvolver isso na sua mente, no seu coração, lançando setas, lançando ideias distorcidas, ele tenta fazer com que você veja apenas os defeitos. Com que você olhe para as pessoas e busque nelas somente aquilo que elas têm, os defeitos, né? Aquilo que elas estão tentando consertar ainda, que elas estão ainda tentando corrigir. E muitas das vezes o que acontece? Como filho pródigo, você é arrastado para o mundo por causa de uma falsidade. E aí quando você está no mundo, que você percebe que tudo aquilo que você tinha, no mundo você não encontra. O amor do pai que você tinha na casa não está no mundo. O respeito que as pessoas tinham por você na casa do pai, no mundo elas têm desprezo. Aquilo que você tinha de abundância na casa do pai, no mundo você tem ausência. E muitas das vezes você foi arrastado para isso por causa de uma sedução da parte do diabo. E aí, na situação que estamos vendo aqui, é exatamente isso que a palavra de Deus está nos elucidando. Que a palavra de Deus está nos esclarecendo. Veja, Adão, quando ele é colocado diante da decisão, ele tem em volta de si bênçãos de Deus em abundância. Quando Deus colocou o homem no jardim, primeiro, proteção. Deus se mostrou para Adão o refúgio dele. Deus se mostrou para Adão a proteção dele. Deus se mostrou para Adão a fortaleza dele. Que Deus estava presente na vida de Adão. Que Adão era importante para Deus. Que Deus criou um lugar onde Adão pudesse viver em paz. Onde Adão pudesse estar seguro. Onde Adão pudesse viver o amor de Deus. E aí quando Deus coloca Adão no jardim, além disso, Deus ainda cria todas as situações favoráveis. O homem não estava no jardim passando fome. O homem tinha no jardim todo tipo de árvore frutífera que seria alimento para ele. E você quer saber demais? Deus não se preocupou somente com a alimentação. Deus colocou diante de Adão toda a árvore agradável à vista. Deus se preocupa também com a estética. É interessante, diga para mim, você pode fazer um exame de consciência aí. Muitas pessoas que você sabe que infelizmente ela se desviou e depois de um tempo você encontra ela no mundo. Qual é o estado dela? Qual é a situação dela? Geralmente você olha para ela, você vê um semblante caído. Você percebe uma coisa sinistra. Você percebe uma perda do brilho do Espírito Santo. Você perde uma perda de beleza. Não é a questão de beleza de padrões de moda colocados hoje, mas é uma beleza do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. O Espírito Santo traz em você um semblante tranquilo. Traz em você um semblante descansado. Traz em você um renovo espiritual. Mesmo você tendo trabalhado o dia inteiro, você estando cansado, você tendo passado por aflições no trabalho, você está aqui, o Espírito Santo de Deus está te renovando. O Espírito Santo de Deus está te alegrando. O Espírito Santo de Deus está renovando a presença dele na tua vida. Então você vai voltar para casa renovado, refrigerado pela presença dele, alimentado pela palavra dele. Então isso é um diferencial extraordinário. E Adão, quando ele é colocado naquela situação, veja, primeiro você tem uma abundância de árvores frutíferas. Em Cristo você tem tudo o que você precisa. Você está entendendo aquilo que o Senhor está falando ao teu coração? Você não tem nada a procurar no mundo. Você não tem nada a procurar no pecado.
Você não tem nada a procurar lá fora. Porque em Cristo você tem tudo aquilo que você precisa. Em Cristo você só não vai encontrar aquilo que é para a sua destruição, que é o que você encontra no mundo. Em Cristo você não vai encontrar nada que seja vergonhoso para Deus, que é o que você encontra lá fora. Em Cristo você não vai encontrar nada que seja para teu vício, para viciar e para aprisionar você, que é o que você tem encontrado em torno aí no mundo, lá fora, fora da igreja. Mas em Cristo você encontra tudo aquilo que você precisa. Em Cristo você tem aquilo que te renova. Em Cristo você tem aquilo que te alegra. Em Cristo você tem aquilo que te fortalece. Em Cristo você tem aquilo que te capacita para você poder voltar para o mundo e poder batalhar, e você poder estar firme, e você poder glorificar a Deus, e você poder dar bom testemunho e tomar boas decisões. E você tem tudo isso em Cristo. É Cristo que te fornece tudo aquilo que você precisa, como Ele deu para Adão. Falou: Adão, aqui em torno de você tem todas essas árvores frutíferas, que é para você se alimentar. Adão, mas não é somente as árvores frutíferas. Você tem toda a árvore que é agradável à vista. Quando você olha para a igreja, e você olha para a igreja com um olhar espiritual, e você olha para a igreja a partir da perspectiva de Cristo, você vê pessoas que roubavam e não roubam mais. Você vê pessoas que adulteravam e agora são fiéis. Você vê pessoas que se prostituíam e agora elas são santas, elas estão se santificando. Você vê pessoas que não eram confiáveis e agora você pode ter elas como amigo íntimo e confiar nelas. Você vê pessoas que estavam destruídas e agora elas estão firmes, elas são coluna, elas estão fortes. E tudo isso é a beleza da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A igreja de Cristo é uma noiva ataviada, é uma noiva enfeitada, é uma noiva preparada, é uma noiva com vestes de santidade, com vestes purificadas, lavadas e redimidas no sangue de Cristo Jesus. A igreja de Cristo é bela, a igreja de Cristo é linda, a igreja de Cristo é maravilhosa, a igreja dos salvos que vão subir no arrebatamento é maravilhosa. Você tem que olhar para a igreja de Cristo, você não tem que olhar para os defeitos, você não tem que olhar para os problemas, você não tem que olhar para as situações difíceis, você tem que olhar para Cristo. E olhando para Cristo, olhando através de Cristo, no foco dele, com o olhar dele, você vai encontrar a beleza da igreja de Cristo. É maravilhoso. Adão tinha as árvores frutíferas, Adão tinha árvores agradáveis à vista, e Adão tinha a árvore da vida. E onde é que estava a árvore da vida? A árvore da vida estava num canto escondida. É isso? Não. A árvore da vida está no centro. Você entende que tem pessoas que no reino de Deus, em vez delas virem para o centro, veja, Cristo, quando você lê no Evangelho, toda vez que Cristo se apresenta, se manifesta, Cristo está pregando, Cristo está curando, Cristo está libertando, Ele está no meio, Ele está no centro, Ele é o centro das atenções. Nós somos cristocêntricos. Toda vez que você vem para Cristo, você está no centro. Toda vez que você vem para Cristo, você está no meio. Aqueles que querem murmurar, pode procurar nos evangelhos, pode ler. Aqueles que iam aonde Cristo estava para murmurar, sempre estavam nas beiradas. Eu não estou falando geograficamente, tá ok? Para que as pessoas que estão nas bordas não se preocupem. Não é geograficamente, é espiritualmente. Porque você pode estar lá no fundo da igreja, mas se você estiver ligado no trono da graça, você está no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Quem vem para a igreja para adorar a Deus, vem para o centro. Ele está concentrado, ele está ligado, ele está espiritualmente em adoração, em louvor. Ele está espiritualmente entregando culto de adoração, sacrifício de louvor de adoração. E ele está no centro. Ele está no centro da vontade de Deus, por exemplo. Então nós temos a árvore da vida, ela não está na beirada. A árvore da vida não está no canto. A árvore da vida não está escondida. A árvore da vida está no centro do jardim. Ou seja, Adão, você tem alimento suficiente para você. Você tem árvores belíssimas, maravilhosas, para agradar você, agradáveis à vista. E você tem a árvore da vida, que está no centro. Você tem que tomar do fruto da árvore da vida. A árvore da vida, que quando depois Adão vai perder esse privilégio, vai ser vedado o acesso à árvore da vida a ele, mas depois o caminho será novamente aberto através de Cristo. E nós, quando estivermos no reino de Deus,
na glória de Deus, nós vamos novamente tomar do fruto da árvore da vida. Mas nós, na verdade, já temos provado dele através do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos ligados na videira. E quem está ligado na videira produz fruto. Então nós temos provado já da vida através de Cristo. Mas Adão tinha árvores comestíveis, árvores belas e árvore da vida. Então, diante desses privilégios que Deus deu a ele, diante de todos esses subsídios, é que Deus também coloca a situação de prova. Veja, no final diz: no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem também a árvore a qual é vedado a Adão tomar do fruto dela. Tem também a árvore que é para Adão uma prova. É para Adão um teste. É para Adão uma decisão que tem que ser tomada. Eu quero que você vá comigo. Abre para mim. Deixa eu ver aqui o texto que eu separei. Só localizar aqui. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, capítulo 1. Vai lá comigo. A gente está caminhando já para o final do estudo. Carta de Tiago, capítulo 1. Eu vou ler o versículo 2 ao 8. Veja. Carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 8, que diz: meus irmãos, considerem, olha só que coisa extraordinária. O que é Bíblia Sagrada? Tá certo? Olha que coisa extraordinária. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, ou de grande gozo, em algumas traduções, o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida, aquele que é parcial, aquele que é dúbio, aquele que está cocheando em dois pensamentos, tá ok? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, não chega a lugar algum, vai e volta, vira uma onda gigantesca, daqui a pouco quebra e não é mais nada. Como pessoas às vezes que vêm e parece que vai ser uma coisa extraordinária, vai virar um grande evangelista, vai virar um grande líder. Daqui a pouco vira uma marolinha e some, desaparece. Porque é como as ondas do mar, tá certo? Não tem decisão, não toma uma posição, não se decide diante de Deus, não toma uma posição e fica firme nela apesar das consequências. É como uma onda do mar. Pode até crescer, mas daqui a pouco vira uma marolinha e você nem vê mais. Tiago está alertando acerca disso. Esse tipo de gente não consegue nada com Deus. Esse tipo de gente não obtém sabedoria que vem do alto. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Tiago 1, 2 a 8. Veja, quando nós olhamos para a situação na qual Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, primeiro, eu fiz questão de fazer você olhar para todas as dádivas. Eu fiz questão de instigar você a fazer você olhar para o posicionamento de Deus. No sentido de Deus primeiro ter plantado um jardim. Depois que Deus plantou um jardim, Deus colocou Adão. Depois que Deus colocou Adão, Deus deu a Adão árvores frutíferas, Deus deu a Adão árvores belas à vista, e Deus deu a Adão árvore do fruto da vida, e colocou a árvore do fruto da vida no meio. Só que junto à árvore do fruto da vida, você também tinha a árvore do conhecimento do bem e do... E em relação a esta árvore, Deus vai dizer aqui no próximo texto, que a gente vai ler, Deus dá uma ordem direta a Adão, dela não coma. Porque o que acontece? Do dia que você comer, você morrer. Quando a gente trazer esse estudo aqui, você vai ver.
O homem, no primeiro momento, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, junto com a mulher. O primeiro efeito não é a morte física. Mas a morte física não é a pior. Pior que a morte física é a morte espiritual. Como a gente tem na leitura da ceia, o alerta que Paulo traz. Para tomar muito cuidado, fazer um autojuízo, fazer uma autoanálise, para que não tome da ceia de uma forma indigna. Porque muitos que têm tomado estão dormindo espiritualmente. Muitos que têm desonrado a Deus. Muitos que têm sido irreverentes na casa de Deus. Muitos que têm levado Deus na brincadeira, têm brincado com as coisas de Deus, estão mortos espiritualmente. Eles estão até vivos ali com um corpo físico. Você olha para ele, parece normal. Mas espiritualmente ele não tem nada. E o problema é, quando se apresentarem diante de Cristo, aqueles que não têm comunhão, aqueles que não estão espiritualmente vivos, Cristo vai olhar para eles, por mais que ele apresentem obras. Cristo, em teu nome, curamos. Cristo, em teu nome, profetizamos. Cristo, em teu nome, expulsamos demônios. Só que se a pessoa não estiver espiritualmente viva, se a pessoa não estiver ligada na videira, se a pessoa não estiver produzindo fruto do Espírito, se a pessoa não estiver ligada a Cristo em comunhão, Cristo vai olhar para ela, mesmo com todas essas obras, e vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mais importante do que aquilo que você possa fazer para Deus, é você ser diante de Deus. É você ter comunhão com Deus. É você ter intimidade com Deus. É você estar na presença de Deus. É você ter Cristo como seu único e suficiente Salvador. É você ter o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você. Isso é muito mais importante do que tudo que você possa apresentar. Porque ninguém vai ser salvo pelas obras. Nós vamos ser salvos todos pela graça. Então, muito mais importante é o relacionamento. Como é que você está com Deus? Como é que você tem se relacionado com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está o seu nível espiritual? Como é que está o seu depósito espiritual? O que você tem acumulado diante do reino de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... E aquilo que você precisa, ou estas coisas, serão dadas ou acrescentadas. O principal é aquilo que você tem sido diante de Cristo. A comunhão que você tem ou não com Ele. Quando Adão é colocado dentro dessa situação, o que Deus está fazendo com Adão? Aquilo que Tiago nos ensinou aqui. O Senhor tem compromisso com o seu amadurecimento espiritual. O Senhor tem compromisso com o seu crescimento espiritual. O Senhor tem compromisso com o seu desenvolvimento espiritual. O Senhor, muitas das vezes, quando Ele chama a pessoa, é tranquilo, é normal que quando você vem para o Evangelho, você vem como uma criança. Você nasce de novo. Então, no mundo espiritual, você começa como uma criança. Ou como a Bíblia Sagrada chama de neófito. Tá certo? Um novo irmão. Uma pessoa nova. Uma pessoa que não tem maturidade espiritual. Só que você não pode permanecer neófito para sempre. Você não pode permanecer imaturo para sempre. Você não pode permanecer raso espiritualmente para sempre. Você tem que pegar maturidade espiritual. Você tem que pegar desenvolvimento espiritual. Você tem que se fortalecer espiritualmente. Você tem que sair da alimentação rasa e você tem que ter uma alimentação mais sólida. Para que você possa também ser usado por Deus, tá certo? E Deus possa contar com você para as situações mais difíceis. E o que Deus está fazendo com Adão? É exatamente isso. Deus colocou a Adão tudo aquilo que precisava. Deus colocou a Adão tudo aquilo que era necessário para ele. Só que ao lado, Deus colocou também a Adão à prova. Adão, você vai me obedecer. Mas você não vai me obedecer porque você não tem opção de pecar. É o que muitas pessoas, muitas vezes têm falado para mim. Muitas pessoas se deparam com essa mensagem, essa palavra aqui, e eles ficam confusos. E é natural. Por que Deus não tirou a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal do jardim para que Adão não pecasse? Eu digo para você, se Deus assim o fizesse, o homem nunca teria uma decisão livre. Você só pode tomar uma decisão livre se você tiver duas opções, obediência e desobediência. Você tem a opção de desobedecer, aí você obedece, essa decisão é livre. Então Deus, como Cristo, orando, Ele fala assim: Senhor, orando pelos discípulos, a oração sacerdotal, lá no Evangelho de João:
Senhor, olha só a oração de Cristo. Não peço que os tires do, mas que os livres do. Você, no mundo onde você está, na situação onde você está, na faculdade onde você está, no trabalho onde você trabalha, no bairro onde você mora, na família onde você nasceu, nas situações que você enfrenta cada dia, é lá que você vai glorificar o nome de Cristo e tomar boas decisões e fazer com que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Por quê? Porque Cristo vai estar com você em cada decisão que você tomar. Tiago fala, bem-aventurado, alegre-se, se alegre quando você for colocado diante de provas. Por quê? Quando você é criança, o que um adulto faz com uma criança? Um adulto protege a criança, coloca ela no braço, esconde, enrola ela num pano, livra ela de todas as situações, cuidado com a quina, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Por quê? Porque ela é criança. Só que a criança cresce. E a criança cresce, imagina só, você com 30 anos de idade, a sua mãe acalentando você, protegendo você de tudo, não permitindo que você vá para lugar nenhum, não permitindo que você saia para trabalhar, porque você pode topar com uma pedra. É uma situação normal, uma situação natural essa? Não. Você ficaria um adulto demente, um adulto débil. Então o que Deus faz com você, espiritualmente falando? Deus permite que você passe por provações, sim. Deus permite que você passe por situações de risco, sim. Deus permite que o mal se aproxime de você, sim. E quando você é uma pessoa que confia muito em Deus e uma pessoa com quem Deus conta, você pode passar por provações até semelhantes à de Jó. Deus confiava tanto em Jó, que não foi Jó que deu testemunho de Deus, foi Deus que deu testemunho de Jó. O diabo chegou diante de Deus e Deus falou para o diabo: viste meu servo Jó, temente e fiel, que se desvia do mal. E Deus deu testemunho de Jó, e Deus já sabia o que o diabo ia dizer, e Deus permitiu que o diabo tocasse na saúde, nos bens, nos filhos, em todas as coisas. Só não toca na vida porque a vida é minha, me pertence. E o diabo tocou em tudo. E quando o diabo tocou em todas as coisas, Deus já sabia que ele é presciente, ele é onisciente, e Deus já contava com esse louvor. Jó abriu a sua boca, e em vez de blasfemar, Jó disse: nu vim a este mundo, nu eu vou sair dele. Deus deu, Deus tirou, mas bendito, louvado, adorado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Deus está esperando de você este louvor. Deus está esperando de você esta glorificação. Quando chegar o momento da prova, não é hora de murmurar, não é hora de desistir, não é hora de recuar. Você vai glorificar a Deus no meio da prova, e o Deus que te colocou na prova também vai te colocar na exaltação, e Deus vai ser glorificado através da tua vida no meio dessas situações. É fácil ser crente somente com leitinho e somente com situações agradáveis. Eu quero ver você ser crente no meio da prova, no meio da situação difícil, no meio da situação complicada. Eu quero ver se você glorificar a Deus com o mais perfeito louvor. O Senhor conta com você. E todas essas situações que você tem passado é permissão de Deus sobre a sua vida. Da mesma forma como aconteceu com Adão aqui nessa situação. Deus deu a árvore da vida, Deus deu a árvore, os frutos, Deus deu a árvore desagradáveis, Deus deu o Éden, mas também Deus deu a prova. Aleluia. Adão caiu, mas através de Cristo você não vai cair, porque você está ligado ao segundo Adão, que é Cristo. Andou nesta terra no meio dos homens, passou provações, passou dificuldades, foi fiel até o fim e morreu com morte de cruz e foi glorificado e está assentado à destra do Pai. Você está ligado ao segundo Adão. Assim como Cristo glorificou a Deus, você vai glorificar também através dele. Então esse ensinamento que fica para nós aqui desse trecho: escolha, faça boas escolhas através do Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus por esse ensinamento. Irmãos, é muito importante sabermos tomar decisões sérias, né? Quando Adão desobedeceu, Deus ainda preparou o segundo Adão.